Parentesco, filiação. O Livro dos Espíritos, editora FEB, por Allan Kardec. Parentesco, filiação. Pergunta 204. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Pergunta 205. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com o fazê-los anteriormente à existência atual. Ela os distende, não os destrói, fundando-se o parentesco em afeições anteriores. Menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Pergunta 207. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Pergunta 207. Donde se originam as parecenças morais que costumam haver entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Pergunta 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ao contrário,
bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Pergunta 209. Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Não é raro que um mau espírito peça lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos encaminhem por melhor senda. E muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. O livro dos Espíritos, editora FEB, por Allan Kardec. Então, como nós observamos, são questionamentos interessantes no que diz respeito à paternidade, à maternidade, o parentesco, a filiação. Evidentemente que nós vamos encontrar mais perguntas que Kardec fez ao mundo espiritual e os espíritos responderam. É bom lembrarmos que nesse livro, o Livro dos Espíritos, Kardec fez mais de 1000 perguntas. São mais ou menos 1019 perguntas, com 1019 respostas dos espíritos, sobre os mais variados temas. E Kardec, em algumas vezes, também complementa a resposta fazendo pequenos comentários. Então, nós temos, além das respostas dos espíritos, o comentário, com todo bom senso, do próprio Allan Kardec. Então, é um livro bastante interessante e é bom que divulguemos o Livro dos Espíritos e observando, inclusive, o título do livro, O Livro dos Espíritos. Então, não é do Espiritismo, não é de Allan Kardec, não é de homem nenhum. O livro é dos Espíritos. Por quê? Foram os Espíritos que orientaram Allan Kardec a fazer as perguntas, a desenvolver determinados temas. Pela inspiração, Kardec recebeu ajuda espiritual. E os próprios espíritos, que são diversos espíritos, respondem os questionamentos. E certamente são perguntas que nós outros hoje, no século XXI, também gostaríamos de fazer ao mundo espiritual. E Kardec fez tais perguntas lá no século XIX. A primeira edição do Livro dos Espíritos ocorreu em 18 de abril de 1857. Então, são mais de 160 anos,
quase 170 anos. É um livro muito novo, considerando o conteúdo doutrinário, tudo é muito novo. A humanidade ainda não teve tempo para absorver esses ensinos dos espíritos nas obras kardecianas, porque não foi só o livro dos espíritos. Kardec vai publicar 5 livros, que são os livros básicos que compõem a doutrina espírita ou o espiritismo. Por demais interessante, as perguntas são, e mais ainda as respostas dos espíritos. Às vezes a pessoa não é muito chegada à leitura, não quer perder tempo lendo, ou então enxerga mal, tem dificuldade para ler. Nós temos no YouTube o livro dos Espíritos em audiolivro ou audiobook. A pessoa escreve lá no YouTube o livro dos Espíritos e logo, logo vai aparecer o vídeo. Aliás, tem um vídeo bastante interessante, gravado num estúdio, muito bem gravado, pelo Carlos Vereza e sua filha. A filha fez a leitura das perguntas e o Carlos Vereza fez a leitura das respostas. Ele tem uma voz muito agradável, ler muito bem, porque é um ator, tem dá toda uma ênfase interpretativa nas frases, dá toda uma entoação adequada às respostas que os espíritos dão, às perguntas que a filha dele faz na leitura. Então é bastante interessante, a pessoa pode clicar lá no YouTube e está lá de graça o livro dos Espíritos em audiolivro ou audiobook. Mas não é só o livro dos Espíritos, são centenas de livros espíritas, inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo. Também temos lá em audiobook, em audiolivro. Nós temos colocado nesse canal, novamente, Espiritismo, o livro dos Espíritos, alguma coisa também do Evangelho segundo o Espiritismo e páginas psicografadas pelo médium Chico Xavier. Já postamos mais de 200 vídeos. Então a pessoa entra no canal, clica em vídeos, aí aparece uma lista de mais de 200 vídeos, sempre com conteúdo espírita, páginas psicografadas pelo Chico Xavier e também alguma coisa de O Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, de maneira que nos sentiremos sempre muito honrados com a participação dos internautas que buscam no YouTube o nosso canal. E quem puder até ajudar a divulgar, não o canal em si, né? É a mensagem que está ali. Nós nem ficamos pedindo para a pessoa dar like, para a pessoa se inscrever, é porque aí fica no interesse da pessoa. Se a pessoa gostou, é possível que a pessoa até se inscreva. E o YouTube é interessante porque não ocupa espaço no celular, na memória do celular. A pessoa entra, depois sai e não ocupa nenhum espaço. Porque às vezes a pessoa fala, mas tem um vídeo que me mandaram pelo WhatsApp, eu tenho um áudio do WhatsApp, e não sei o quê, e ocupa espaço no meu celular está muito cheio. No YouTube, não. Você entra no YouTube, assiste o que você quer assistir, depois você sai
e não ocupa espaço nenhum no celular. Então é bastante interessante as pesquisas que possamos fazer sobre os mais diversos temas em variados canais. Esse canal, nosso canal, Novamente Espiritismo, justamente são vídeos do Evangelho todo dia. Nós todo dia postamos uma página psicografada pelo Chico Xavier no grupo WhatsApp. Mas não bastasse o grupo WhatsApp, também postamos no Telegram e também sempre postamos um vídeo, onde nós temos, na verdade, um áudio e temos uma imagem que às vezes se mexe para lá, para cá, com os temas mais variados, mas o mais importante é o conteúdo, é o texto que está sendo lido e comentado, porque, de fato, o Espiritismo vai abordar os mais diversos temas, e esses temas sempre trarão para nós o entendimento melhor da vida, trarão uma compreensão das próprias situações na convivência familiar. Então é sempre muito instrutivo o conteúdo espírita. E o objetivo é exatamente este: compartilharmos recursos de entendimento, recursos de perdão, recursos de amor. Nós sabemos que o principal ensinamento de Jesus é o amai-vos. Nós precisamos aprender a amar o próximo. Nós precisamos aprender a perdoar as ofensas. Então é muito interessante que nos dediquemos a essa compreensão, a esse entendimento do Evangelho, no sentido da aprendizagem do amai-vos e do perdão 70 vezes, 7 vezes.